1 Pedro 2, 21 a 24, a palavra do Senhor assim nos diz. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo. Dolo é a maldade não intencional, podemos assim dizer. Quando você faz algo e você não tem a intenção, nesse sentido aqui. Brigar, é isso mesmo, Tony. O dolo é intencional, o culposo é sem intenção. Obrigado pela correção, é isso mesmo. Obrigado que você estava atento. Eu fui aqui definir, eu defini de forma inversa, equivocada. Obrigado pela correção. O dolo é intencional. Dolo é intencional. Muito bem, obrigado. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Então, 2 pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, Cristo cumpriu o padrão que Deus havia estabelecido desde a eternidade para a salvação do homem, a perfeição. Nós precisamos entender que existem princípios que Deus estabeleceu na relação para com o homem, que são princípios eternos, que sofreram mudanças na nova aliança, mas são princípios permanentes. Vou novamente talvez chocar vocês. O homem, ele é salvo pela obediência à lei. Vou repetir isso. O homem, ele é salvo pela obediência à lei. Você vai falar assim, espera aí, pastor. Eu tenho aprendido, desde sempre, que o homem foi salvo pela graça. Pela graça sois salvos. E agora o Senhor vem falar que o homem ele é salvo pela obediência à lei? Vamos entender isso? Quem cumpriu e obedeceu perfeitamente a lei? E o que Cristo ele é? O nosso representante. Romanos 5,12. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. E pela obra de Cristo Jesus entrou a salvação. Eu reconheço, e aí vem o propósito do aio, da lei, né? Que eu sou um pecador. E que eu sou incapaz de obedecer à lei. Quem obedeceu perfeitamente a lei em meu lugar? Cristo Jesus. Ele fez o que eu sou incapaz de fazer. E eu sou salvo pela obediência perfeita à lei. Não que eu fiz, mas que Cristo fez. Por isso, os reformadores disseram que o homem ele continua, olha só que interessante, Antônio Berto, sendo salvo pela lei. Mas não porque nós obedecemos a lei, mas porque Cristo Jesus, o nosso representante, isso é belíssimo. Ele obedeceu perfeitamente a lei em nosso lugar. E aí vem a graça. Quando Cristo ele transmite a nós, ele transfere para nós aquilo que ele fez. É como se ele dissesse assim, eu sei que você não pode fazer. Eu fiz em teu lugar. E aquilo que eu fiz em teu lugar, eu te dou. Eu lhe entrego. E aí vem Aldenir, pela graça é que nós somos salvos. Vocês entenderam o mecanismo da fé? Eu enxergo os meus pecados pela lei. Bendita seja a lei que revela os meus pecados. E aí eu chego à conclusão de que eu não posso cumprir a lei. E quando eu chego à conclusão de que eu não posso cumprir a lei, eu vou para Cristo. Pois ele cumpriu perfeitamente a lei em meu lugar. E aí, no sentido reformado, né, eu tomo posse
da obra que Cristo fez por mim, depositando toda a minha fé e toda a minha confiança naquilo que o Senhor fez. Outro princípio eterno que não é revogado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Muito bem, Hebreus 9, 22. O povo está afiado. Ótimo. Continua o homem sendo salvo por meio de sacrifícios? Sim ou não? Sim. Se não houvesse sacrifício, nós seríamos salvos? Vocês entenderam? O princípio é o quê? Permanece. Tem sangue na sua vida? Tem sangue aspergido na sua vida? Tem. Todo mundo aqui está sujo de sangue. Todos nós estamos manchados com sangue. A nossa alma, o nosso coração, todos nós estamos manchados de sangue. E eu vou usar uma expressão Robson bíblica, estamos aspergidos de sangue. Mas é o sangue do Cordeiro. Você vê? Não. Fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção, fatos que não se vê. Eu não vejo, mas pela fé eu creio que eu estou manchado de sangue. Mas o sangue do Cordeiro. Outro ponto importante. Outro ponto importante. Existe sacerdote ainda? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Existe mediação de sacerdote ainda? Sim ou não, Eliana? Não? Uai, então, se não existe mediação de sacerdote, quem vai elevar as nossas orações ao Pai? A gente tem sacerdote, Eliana. Sabe quem que é o nosso sacerdote? É o pastor Alessandro? Deus o livre. Que não vai chegar oração nenhuma. Mas o nosso sacerdote é quem? Cristo é o nosso sacerdote celestial. Aonde está o nosso sacerdote hoje? À direita de Deus Pai. Então vejam, olha só que interessante isso aqui. O princípio eterno permanece. O homem não chega à presença de Deus sem o mediador. Assim como na antiga aliança havia um sacerdote, o sumo sacerdote, que eram imperfeitos, que eram pecadores lourdes, cheios de falhas. Na nova aliança, o nosso sacerdote, ele é celestial, ele é perfeito e ele é pleno. É Cristo Jesus. Continua, olha só, princípio da salvação continua, Eduardo, o mesmo. Somos salvos pelas obras. Mas a salvação pela obediência pelas obras foi realizada na nova aliança por quem? Por Cristo Jesus. Somos salvos por sacrifício. E na nova aliança, quem é o sacrifício? Cristo Jesus. Por isso que João diz, ele olhou para Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Continua havendo a necessidade de um mediador. E esse mediador é quem? Cristo Jesus. Então, o que eu gostaria que nós pudéssemos compreender é que existe um chamado continuismo entre a antiga e a nova aliança. Por isso que um dos aspectos da nossa fé, reverendo Vanderlei provavelmente gosta desse ensino, que é o chamado aliancionismo. Há uma aliança eterna que Deus estabeleceu e os termos dessa aliança são imutáveis, são irrevogáveis. Sacrifício para todos sempre, mediador para todos sempre. O meio que Deus estabeleceu para a salvação do homem continua o mesmo e será para todo o sempre. Ok? 2. Nossa fé consiste
em crer que Cristo tornou-se o nosso representante. Romanos 5,19, que diz o seguinte, falei 5,12, mas é 5,19. Porque como pela desobediência de um só, e quem foi que desobedeceu aqui? Adão. Adão. Muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só. Obediência de quem? Olha só. A obediência. Obediência a quê? A lei. Pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5,15. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, a ofensa de quem? Adão, morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, é muito comum, e eu sei que talvez alguns de vocês sejam questionados quanto a isso. Mas não é justo. Por que que Adão pecou, né, Dalila? E Adão peca e eu que pago o pato? Então a gente faz essa pergunta. O que tem a ver com Adão? Adão peca e eu sou condenado? Outro princípio importante da nossa fé, se você puder anote isso, se chama princípio da representatividade. E por isso que o nosso governo eclesiástico é representativo. Porque o princípio da representatividade, ele é soterológico, palavrão, né? Soterologia é o estudo da salvação. O princípio da representatividade é soterológico e o princípio da representatividade ele é eclesiológico, ou seja, é do governo da igreja. O que eu quero dizer com isso? Em Adão, todos os homens estavam o quê? Representados. Quando Adão pecou, o pecado de Adão foi transmitido para todos os homens. A justiça de Deus. A justiça de Deus. Pelo sacrifício de Cristo, pela morte de Cristo, a sua graça e a sua bondade e a sua salvação foram transmitidos a todos os que creem. Vamos lá, me responda aqui. O que você deu para Cristo? Regina, o que você ofereceu para Cristo para que Ele morresse para te salvar? O que você deu para Ele? O que você ofereceu para Ele? O que você fez por Ele? Para Ele morrer na cruz para te salvar? A gente não fez absolutamente nada. Mas Ele se deu para nos salvar. Princípio da representatividade. Os homens estavam representados em Adão. Os eleitos estão representados em Cristo Jesus, para a salvação e para a vida eterna. Algumas afirmações aqui. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou na história da humanidade, já discorremos sobre isso, é só para recapitular a explicação aqui. Pela perfeita, sublime e inalcançável obediência de Cristo, muitos se tornarão justos, eleitos. O sacrifício de Cristo é a manifestação da graça, o favor de Deus pelo seu povo. Irmãos, fé madura, fé madura, fé madura, fé madura. Pare de ficar procurando nas coisas desse mundo o amor e o favor de Deus. Por favor. Vamos crescer. Vamos amadurecer espiritualmente. Porque quando é que eu me sinto amado por Deus? Quando eu tenho um aumento do meu salário. Quando eu compro um carro novo. Quando eu compro uma casa nova, quando eu tenho saúde, quando os meus filhos passam na faculdade, quando isso acontece. Nós não podemos mensurar o amor de Deus nas coisas que são temporais. Vou repetir, por favor, guarde isso. Não mensure o amor de Deus naquilo que é temporal, que é passageiro. O amor de Deus deve ser visto por nós naquilo que é eterno. Todas essas bênçãos que Deus nos dá aqui,
Duas questões, por favor, olhe para cá e preste bem atenção. Tem ímpio que recebe mais do que você. Estão de acordo? Tem ímpio que tem uma casa melhor do que a sua. Tem incrédulo que tem um emprego melhor que o seu. Tem ímpio que tem relacionamentos, podemos dizer, melhores do que o seu. Não passam lutas pela sua. Tem ímpio que tem mais saúde do que você. Só que a gente quer ficar medindo o amor de Deus por essas coisas que Deus dá também aos ímpios. Isso na teologia nós chamamos do quê? Graça comum, Cris. Graça comum. E tem crente, Cris, que fica procurando o amor de Deus na graça comum. Abre os olhos. Por que na teologia nós chamamos graça especial? Porque é especial. Todo mundo, Suzy, tem o perdão dos seus pecados? Sim ou não? Não. Todo mundo é templo do Espírito Santo? Não. Todo mundo vai ter a vida eterna? Não. Todo mundo vai ter as suas orações ouvidas por Deus? Não. Deus ouve as orações de quem? Dos seus filhos. Por que só Deus ouve as orações dos seus filhos? Porque ela precisa ser apresentada pelo sumo sacerdote celestial. E se eu não creio no meu mediador, se eu não creio no sumo sacerdote espiritual, Deus não vai ouvir as minhas orações. Aonde que está o amor de Deus? Em saber que Deus vai ouvir as minhas orações. Aonde eu enxergo o amor de Deus? Quando eu contemplo a vida eterna que ninguém pode tirar de mim. Pessoas podem tirar o teu carro. No lance da vida, num assalto, alguém coloca um revólver na sua cabeça e fala, desce do carro. Toma a chave do carro e balba o carro. E você fica com as prestações ainda para pagar. E a gente, menino, criança, querendo ver o amor de Deus nas coisas desse mundo, encontrar a bondade de Deus nas coisas temporais, que a graça comum Deus dá até aos ímpios. Olhe para aquilo que é eterno. Deleite o seu coração naquilo que é atemporal, que é para todo o sempre. Tem um hino muito antigo, Eduardo. Acho que a gente podia até ressuscitar. Né? Diz assim, lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro. Onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Eu estou recitando porque ninguém merece eu cantar a capela para vocês. Né? Então, mas é como Paulo diz, Colossenses 3. A gente tem que pensar nas coisas lá do alto, aonde Cristo vive. A fé justificadora, ela é um dom da graça de Deus. E olha só que interessante, o preciosismo, Iron gosta dos estudos do catecismo, né? Como eles são detalhistas, né, os reformadores. Eles falam, fé justificadora. Eles são muito precisos na questão dos termos. Porque, Eliana, eu até chamei o seu nome, mas você estava lá embaixo correndo no serviço da secretaria, né? Aquela questão da fé carnal e a fé divina ou a fé espiritual. O homem carnal, ele pode ter fé. Ele pode ter um senso de religiosidade. Mas o homem espiritual, ele vai ter a fé justificadora. E a fé justificadora leva para quem? Para Cristo